Olá, quinta-feira, 29 de maio de 2025, começando aqui a nossa primeira edição do dia. Hoje o foco é resistência feminina e a gente vai olhar para como o Estado chinês, segundo as fontes que a gente analisou, está tratando a questão da equidade de gênero. Temos bastante material aqui detalhando políticas, o papel da tecnologia nisso tudo e a força da organização comunitária. A ideia desta edição é entender melhor essas estratégias, sabe? Principalmente como elas buscam mudar a vida de mulheres que antes tinham pouca visibilidade, tipo as mulheres de áreas rurais. Vamos então investigar essa abordagem mais integrada. Bom, o ponto de partida que as fontes trazem é que na China parece haver uma abordagem bem sistemática, institucional mesmo. Não é só discurso, né? Exato. E uma peça que parece chave nisso é a Federação Nacional das Mulheres da China, a ACWF. Ela tem apoio do Estado, mas, pelo que as fontes indicam, ela mantém uma linha bem direta com as comunidades, né? Ouvindo o que elas precisam. Justamente. E um ponto fundamental que os materiais mostram é a ligação direta disso com o combate à pobreza extrema. As lideranças na comunidade, muitas delas ligadas à federação, foram essenciais para identificar as necessidades, específicas das mulheres no campo. Isso ajudou a criar políticas que vieram mais de baixo para cima, sabe? Reconhecendo o que as fontes chamam de pobreza feminina. Quer dizer, as maneiras particulares como a pobreza atinge mais as mulheres e direcionando ações para isso. Ok, então a federação ouve, identifica, mas na prática, como é que as fontes dizem que isso vira mudança para essas mulheres? Que tipo de ação a gente está falando? Olha, as fontes detalham várias coisas. Capacitação em tecnologia, sabe? Habilidades digitais, o incentivo forte também para o artesanato, para o empreendedorismo local. Ah, interessante. Sim, acesso a tecnologias agrícolas melhores e algo que parece central mesmo, a integração com o e-commerce, com o comércio eletrônico. A escala disso é que impressiona. Falam em mais de 700 bases de apoio pelo país. 700 bases? É muita coisa. E as fontes falam bastante da infraestrutura como um fator decisivo, certo? Não é só a federação agindo sozinha, mas um esforço junto com o governo para garantir, estradas, internet, educação financeira. Correto. O que as fontes descrevem é uma infraestrutura bem forte por trás disso tudo. A federação trabalhou junto com o governo para viabilizar não só estrada e internet, mas também acesso à educação financeira, microcrédito. Certo. Aí, essas bases de apoio ajudaram a formar cooperativas, até marcas próprias lideradas por mulheres, né? E elas usam as plataformas digitais não só para vender, mas para contar a história delas, agregar valor. Tem exemplos disso, né? Como aquele projeto Malan Flower em Ningxia, que as fontes citam. Parece que ilustra bem isso, apoiando negócios de mulheres no campo. Exato. E esse investimento no digital continua. Mencionam até o uso de Big Data para conectar as produtoras com os mercados nas cidades de forma mais eficiente. E não para por aí, né? Essa coisa da tecnologia tem um impulso forte, segundo as fontes, para aumentar a presença das mulheres em setores como tecnologia de ponta, energia renovável. Isso alinhado com o planejamento quinquenal deles, o Plano Estratégico da China, que prevê mesmo usar tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, para analisar desigualdades ou otimizar recursos para programas femininos. A estrutura deles, com conselhos consultivos, permite que as demandas locais cheguem lá em cima no nível central. Uma tática que eu achei bem interessante nas fontes foi essa das influenciadoras digitais rurais. Parece uma mistura curiosa de tradição e modernidade. Pois é. Elas promovem os produtos locais usando até QR Code que leva o consumidor direto para a história da produtora. Muito legal isso. Sim. É apresentado como uma ferramenta, inovadora de marketing, de conexão cultural também. E isso se soma a outros programas que as fontes mencionam, como os que incentivam jovens mulheres a voltar a estudar ou a assumir liderança na comunidade. É um pacote de ações, né? Tentando atuar em várias frentes. Então, o quadro que as fontes pintam é de um modelo onde a equidade de gênero é tratada como parte da estratégia de desenvolvimento do país, sabe? Combinando a ação do Estado, tecnologia de forma intensiva e mobilização da comunidade. Tudo muito estruturado. Exatamente. É um modelo que, pelo que a gente viu no material, mostra resultados importantes, principalmente na parte econômica para as mulheres rurais.
Claro, as fontes também admitem que tem desafios que continuam, né? Como a dupla jornada, barreiras culturais. Sim, sempre tem. Mas ainda assim, é uma abordagem que desafia um pouco visões mais tradicionais sobre o papel e a capacidade do Estado para promover a igualdade de gênero. Fica essa reflexão, né? Até que ponto essa abordagem tão estruturada e apoiada na tecnologia consegue gerar uma autonomia feminina que seja sustentável e vá além do econômico, a longo prazo. Um ponto para a gente pensar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar nossa edição. Estamos de volta para a última parte da nossa análise hoje. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo em como a islamofobia é estrutural. Quer dizer, aquele preconceito que não é só individual, mas está ali, sabe, enraizado nas instituições, nas normas. Como isso impacta as mulheres muçulmanas no Reino Unido? Exato. E as fontes que a gente analisou trazem não só relatos pessoais muito fortes, dados bem preocupantes também, mas, e isso é importante, destacam uma capacidade de resistência impressionante dessas mulheres. É verdade. E o ponto central que essas fontes mostram não é só tipo um caso aqui, outro ali, né? Não mesmo. É um padrão sistêmico que afeta a vida delas em muitas áreas. Desde a infância, sabe? Passando pela escola, depois do trabalho, a relação com as instituições. Nossa, alguns relatos são bem difíceis de ouvir. Tem memórias de criança, tipo, ver a mãe ser xingada na rua só por usar o hijab. Sim, o véu islâmico. Isso. E casos bem extremos, como uma adolescente que apanhou feio na escola, justamente por causa do véu. Parece que está em todo lugar essa discriminação. E é crucial notar, né, como isso fica ainda mais intenso contra as mulheres que são visivelmente muçulmanas. Uma das fontes até menciona uma jornalista, disseram para ela na cara que ela precisaria tirar o hijab se quisesse a vaga na TV. Que absurdo! A própria aparência vira uma barreira profissional. Totalmente. E isso bate com os números, que são, olha, bem alarmantes. Até o MAMA, que é uma organização que monitora justamente isso, né, esses incidentes de ódio anti-muçulmano, eles registraram quase 5.000 casos só no último ano. 5.000! É um volume que eles nunca tinham visto antes. E eles percebem picos, né, ligados a crises internacionais, a conflitos como Israel-Gaza e também muita desinformação online ajudando a inflamar. E o mais chocante, que você mencionou antes. As mulheres, né? Exato. São o alvo principal, 65% das vítimas, principalmente nas cidades maiores. E tem mais dados que reforçam esse quadro, infelizmente. Olha só, quase 40% dos crimes de ódio por religião registrados pela polícia britânica até março de 2024 foram contra muçulmanos. 42%? Das mesquitas disseram que sofreram ataques nos últimos 3 anos. 42%. Aí muita coisa. E tem o Runnymede Trust, que é um centro de pesquisa importante sobre igualdade racial. Eles apontam uma sobre-representação enorme de muçulmanos nas prisões. São 18% da população carcerária, mas só 6% da população geral do Reino Unido. Uma diferença brutal. Nossa. E as fontes também criticam a mídia, né? Dizem que a forma como muçulmanos são retratados muitas vezes alimenta estereótipos, aquela coisa de associar ao perigo, ao diferente. Sim, com certeza. Teve um caso extremo que citaram, de uma estudante presidente do Grêmio Estudantil. O nome dela foi ligado a um terrorista só porque ela era muçulmana. Ela recebeu ameaças de morte por causa disso. Que horror. Como é que essa hostilidade aparece no dia a dia, além desses casos mais violentos ou visíveis? Olha, de muitas maneiras. Desde uma profissional super qualificada que é simplesmente ignorada por uma recrutadora. E depois houve assim que ela não tinha a aparência adequada. Imagina. Complicado. E o impacto dentro de casa também. Uma das mulheres contou que os filhos começaram a questionar a própria identidade depois de ver tanta notícia e comentário de ódio online. Nossa, isso afeta a família toda, a nova geração. Exato. E para piorar,
Ainda tem cortes de verba para organizações que combatem a islamofobia, como a própria Telmama. Fica mais difícil lutar contra isso. É um cenário bem sombrio mesmo. Mas sabe o que me chamou muita atenção nas fontes? Em meio a tudo isso... A resistência. Sim, a força da resistência. Uma recusa total em se esconder, em diminuir quem elas são. Mulheres que enfrentam essa violência, essa discriminação, com uma dignidade impressionante. É verdade. E essa resistência não é só passiva, de aguentar. É muito ativa. A gente vê mulheres muçulmanas virando líderes nos grêmios estudantis, se tornando jornalistas influentes, trabalhando como consultoras na ONU, sendo ativistas na comunidade. Entrando para a política também, né? Sim, aquele exemplo da primeira vereadora de hijab em Manchester é muito forte. Elas não estão só sobrevivendo, elas estão ativamente desafiando os estereótipos, ocupando espaços. E tem também iniciativas maiores, né? Como aquele mês de conscientização sobre a islamofobia, tentando engajar a sociedade como um todo. Isso. E no parlamento também tem gente se mexendo. Moções pedindo uma definição oficial de islamofobia para o governo, pedindo um conselheiro independente para cuidar disso. Mas mesmo assim, o Runnymede Trust ainda fala num clima distópico. Quer dizer, a situação ainda é grave. Muito grave. E a mensagem final que fica dessas fontes, acho, é muito clara. Essa luta não é só da comunidade muçulmana. É um desafio para a sociedade britânica inteira. É sobre o direito básico de viver com dignidade, com segurança, de se sentir que pertence àquele lugar. Como uma delas disse, né? Este é o nosso lar. Exatamente. Essa afirmação de pertencimento é muito, muito poderosa. É mesmo. Sem dúvida. E fica bem claro que só conscientizar as pessoas não vai ser suficiente para desmontar uma coisa tão estrutural, né? As fontes descrevem um preconceito que está muito fundo. E isso faz a gente pensar, né? Que tipo de ação, sei lá, individual ou coletiva seria realmente eficaz para começar a quebrar essas barreiras? De verdade. Fica essa reflexão. Fica a reflexão. Uma reflexão muito necessária mesmo. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise, um abraço bem carinhoso e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, meio-dia das 7 horas e aos sábados ao meio-dia.